Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra hoje, que está em Romanos 12, no versículo 1 e 2, que diz assim: Irmãos, exortai-vos pela misericórdia de Deus, que apresentai vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que proveis qual seja a vontade de Deus, o que é bom e o que lhe agrada, o que agrada e o que é perfeito. Então, Paulo hoje, ele nos fala assim, que se a nossa mente não for uma mente transformada, se quando a palavra vir e o Senhor ele falar comigo e com você, para que, aleluia, Jesus, a gente venha ter consciência de saber o que é bom e o que é agradável para Deus. Aleluia, Jesus. Que a gente venha fazer o que é da vontade dele. Que a nossa mente esteja voltada em fazer a vontade do Senhor, que é boa e agradável e é perfeita e nos dá a esperança da salvação. Porque muitas das vezes, irmãos, a gente está na desobediência, começa a passar luta e a gente parece que perde a esperança da salvação. E essa esperança só vem, aleluia, Jesus, quando você faz a vontade do Senhor. Mas aquele que está sem esperança é porque tem que fortalecer a sua fé, porque deve estar passando por alguma prova. Aí parece que a esperança vai embora. Mas precisa fortalecer a fé. A palavra diz o quê? A fé vem por ouvir e também ler a palavra. Então, quer fortalecer a tua fé? Tem que ler a palavra. Aleluia, Jesus. Então, é isso que Paulo nos fala nesse dia de hoje. Aleluia, Jesus. Transformai-vos a vossa mente para que a gente faça a vontade de Deus, que é boa e agradável para mim e para você. Então, irmãos, às vezes a gente está passando por tanta luta por causa da desobediência. Um dos motivos é pela desobediência. Aí o Senhor coloca na prova e muitas vezes a gente não cai em si, porque a palavra fala assim que o Senhor prova o ímpio e prova também o servo. Então eu, você e o gentil e o ímpio, eles também são provados. Mas a diferença é que quando o Senhor fala através dessa palavra, ou o Senhor vai usar uma pregação, ou o Senhor vai usar um louvor, ou o Senhor mesmo vai usar em sonhos para dar um alerta. Aleluia, Jesus, para a minha vida e para a sua vida. Para que a gente, aleluia, Jesus, não sejamos preguiçosos. Porque aquele que é preguiçoso, tudo passa, ele fica e cai na pobreza e acabou a esperança para ele. Porque o Senhor chamou, foi pessoas corajosas, não, aleluia, Jesus, os covardes. Porque a palavra vai dizer que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Mas não é porque você é tímido. Porque o tímido,
o Senhor, ele transforma, ele tira a timidez e coloca ousadia. O Senhor está falando sobre o covarde, o preguiçoso, não é do tímido. Ele está falando que quando fala que os tímidos não herdarão, não são os tímidos, são os preguiçosos, os que não têm vontade de fazer a vontade do Senhor. Os desobedientes, esses sim não herdarão o reino dos céus. Os covardes, os preguiçosos, os desobedientes, esses não herdarão o reino dos céus. Então não é que é exatamente os tímidos, eu sou tímido, então é só os corajosos que vão entrar. Não é isso. O tímido, o Senhor vai transformando ele vai tendo ousadia, o Espírito Santo vem sobre ele pode ser tímido, mas se ele é um servo que busca, uma serva que busca, na hora da pregação, na hora do louvor, o Espírito Santo dá ousadia, dá coragem, e ele fala tudo o que tem que se falar. Então ele está falando do preguiçoso, do covarde, que não tem coragem de pregar uma palavra por mão, aquele que não faz a vontade do Senhor, o preguiçoso, aleluia Jesus, que tem medo de pregar a palavra de Deus, porque o Senhor falou que aquele que se envergonhar da palavra dele, naquele grande dia, no dia do julgamento, o Senhor vai também ter vergonha dele, porque se ele, aleluia Jesus, tem vergonha do evangelho, não quer saber do evangelho, então o Senhor também não vai querer saber dele. Então, é dura a palavra? É dura, mas eu deixo em nome de Jesus.